Nessa relação, a unidade de medida adequada para o módulo volumétrico é... A relação de Newton-Laplace estabelece que o módulo volumétrico de um fluido é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do som em metro por segundo e à sua densidade em quilograma por metro cúbico, com uma constante de proporcionalidade adimensional. Ele quer saber qual a unidade de medida adequada para o módulo volumétrico. Bom, pessoal, nessa questão aqui, o que a gente precisa dominar bem para poder resolver é a definição do que são grandezas diretamente proporcionais. Então, quando a gente diz aqui que A é diretamente proporcional a B, a gente pode escrever, ou apenas proporcional, tá? Porque por padrão, quando a gente fala que é proporcional, é diretamente. Mas para evitar qualquer problema, a gente coloca o diretamente para reforçar isso daí. Então, o que são grandezas diretamente proporcionais? É a divisão de A por B ser igual a uma constante K. E por que isso aqui acontece? Porque grandezas que são diretamente proporcionais, quando você aumenta uma, a outra aumenta para que aquela constante seja mantida. E mais do que isso, quando você, por exemplo, duplica uma, a outra também tem que duplicar, porque essa é a única forma de manter essa razão constante. Então, isso são grandezas diretamente proporcionais. Então, o que está sendo dito aqui é que o nosso módulo volumétrico, vou chamar aqui de MV, tá? Então, esse módulo volumétrico, ele é diretamente proporcional à velocidade do som em metro por segundo e à densidade em quilograma por metro cúbico. Ou seja, eu tenho que escrever aqui que esse MV dividido pela velocidade do som ao quadrado, já que é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do som, e a densidade, isso aqui tudo é igual a uma certa constante de proporcionalidade K, que nesse caso é uma constante adimensional, beleza? Então vejam que, por exemplo, se eu duplicar a densidade, mantida a velocidade do som ali no fluido, então eu tenho que duplicar o módulo volumétrico para que essa constante seja mantida. Isso são grandezas diretamente proporcionais. Se eu duplicar essa velocidade do som no fluido, então o que vai acontecer com o módulo volumétrico é que ele vai quadruplicar, porque ele é diretamente proporcional ao quadrado daquela velocidade do som. E o que a gente está interessado aqui é em qual vai ser a unidade de medida adequada para esse módulo volumétrico. Então, o que vai acontecer aqui? Se eu passo isso multiplicando para lá, eu vou ter que um módulo volumétrico é igual a um K, que multiplica a velocidade do som ao quadrado vezes a densidade. Mas quais são as unidades de medida, né, que a gente vai ter para esse MV? Então, olha só, isso aqui é adimensional. Beleza? Então, não tem nenhuma dimensão aqui, beleza? A velocidade do som, vou até puxar isso para cá, adimensional. A velocidade do som, ela está em metro por segundo. Então, aqui eu vou ter metro por segundo elevado ao quadrado. E a densidade está em quilograma por metro cúbico, beleza? Logo, qual vai ser a unidade de medida? Então, a unidade de medida adequada para o MV, que é esse módulo volumétrico. Aqui é adimensional, então não tem nenhuma unidade de medida. A velocidade do som é metro por segundo ao quadrado, então esse aqui vai ficar metro quadrado sobre segundo quadrado, e a densidade é quilograma por metro cúbico. Veja que aqui eu posso simplificar metro quadrado com esse cubo aqui do metro, e como ele quer uma resposta linearizada, né, tudo numa mesma linha, sem fração, o que a gente vai ter que fazer é pegar o denominador que está aqui e jogar para o numerador. E quando você faz isso com essas potências, você inverte o sinal do expoente. Então, esse S2 ele passa para cá como S menos 2. Então, isso aqui vai ficar S menos 2. Quilograma já estava ali no numerador, então não tem nenhum problema. E esse metro, que era metro a primeira, ele vai passar para o numerador como metro a menos 1. Então, a unidade de medida adequada é essa. S menos 2 vezes quilograma vezes metro menos 1. Colocando na mesma ordem que está aqui,
né, é a mesma coisa que quilograma primeiro, depois metro menos 1, depois S a menos 2, e a alternativa correta, quilograma, metro menos 1, S menos 2, é a que está aqui na letra B de bola. Então, essa é a alternativa correta. E por ser uma questão que demanda, né, uma definição um pouco mais formal ali do que são grandezas diretamente proporcionais, tem esse lance aqui do quadrado que o aluno poderia ter esquecido e tal. Então, só por isso eu coloquei essa questão como uma questão intermediária.